Já tem pergunta aqui, Geraldinho, vamos trazer então aqui para os nossos ouvintes, né? Dizer o seguinte, existem sequelas da Covid-19, por exemplo, nessa questão da sua área ou não? Existem sim. A sequela mais comum que tem se observado é a permanência da perda do olfato, a anosmia, como é corretamente chamada. Então, ela tem sido observada a permanência dessa sequela em alguns pacientes, felizmente não em todos, é uma parcela pequena. E a gente tem tentado reverter essa sequela com tratamento de médio a longo prazo. Alguns casos têm respondido muito bem ao tratamento e a sequela tem sido revertida. Mas há relatos na literatura mundial, não só aqui no Brasil, não só aqui em Caicó, de permanência desse sintoma até o momento, até a presente data. Onde começou, onde a pandemia começou, na China, nos primeiros países em que ela se apresentou, Itália, Espanha, há relatos na literatura de permanência de alguns sintomas. Atualmente a gente tem observado também, aqui eu não vi ainda nenhum caso, mas há relatos na literatura nacional no país de perda auditiva também causada pelo Covid, uma perda tardia, após a pessoa ficar boa do Covid, tem evoluído com perda auditiva. Essa é uma sequela que eu ainda não observei pessoalmente, mas sei que existe sim. Mas é fácil de recuperar? Não é fácil de recuperar não. O que acontece é o seguinte, não se conhece ainda exatamente o mecanismo de ação do vírus. O que sabe é que é uma lesão neural. O olfato da gente, a gente sente o cheiro através das células olfativas. Então essas células, elas têm um tecido, um material muito nobre, parecido com o tecido cerebral, parecido com a medula, que não tem capacidade de regeneração plena. Então, da mesma forma que uma pessoa que sofre um acidente fica, às vezes, paraplégico pelo resto da vida porque a medula não conseguiu se regenerar, ou que sofre um acidente de carro, tem um TCE, um trauma crânioencefálico e fica com uma sequela para o resto da vida. As células do olfato, uma vez que sejam destruídas, elas também não têm capacidade de recuperação total. Então, o que a gente tem que torcer e trabalhar para evitar que aconteça é que não ocorra a destruição total dessas células. Então, a pessoa que perdeu o olfato, ficou bom do Covid, permanece com esse sintoma, deve procurar o quanto antes um atendimento médico para tentar reverter a situação enquanto ainda há tempo, enquanto a célula está só em sofrimento. Depois que ela for destruída, não houver mais célula viva, digamos assim, não há como recuperar esse olfato perdido. Então é cuidar cedo, não perder tempo. Vamos às perguntas, bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Marcos Danta pergunta ao doutor N. Por que é que meu nariz arde tanto, entendeu? Por que é que meu nariz arde tanto? Eu estou lavando com soro fisiológico, mas eu só lavo à noite. Se eu preciso usar aquele remédio que coloca no nariz, eu sinto meu nariz muito ressecado. O que é que eu faço? Porque eu tenho rinite. E ontem, Marcos, a Rafinha estava dizendo que você tem os olhos azuis. Você tem os olhos azuis? Ana aqui da Boa Passagem, bom dia. Sou ouvinte sua aqui, logo de 6 horas da manhã. Um abraço, Ana. Meu olho é azul, é hora que é verde, né? Mas e aí, vamos à resposta, doutor. Vou responder primeiro a última pergunta dela. O olho de Marcos é bem azulzinho assim, Ana. Um abraço, Ana. Obrigado pela sua audiência. Quanto à questão do nariz arder, a principal causa realmente é o ressecamento ambiental. O nariz resseca, principalmente numa região como essa nossa, que é muito seco, e isso causa ardência realmente. Não é a única causa, obviamente. Há processos inflamatórios no nariz que contribuem para ocorrer a ardência nasal. A rinite é uma delas e tem outras inflamações que podem causar ardência nasal. Então o que eu sugiro para ela é aumentar a frequência de lavagem, lavar com mais frequência o nariz com soro. E caso persista o sintoma, depois procurar um atendimento para ver o que pode ser feito adicionalmente. Provavelmente ela deve resolver a situação se ela aumentar a frequência de lavagem. Se ela dormir com o ar-condicionado, procurar evitá-lo. O ar-condicionado aumenta o ressecamento nasal. Ou, caso contrário, não queira evitar o uso do ar-condicionado, associar um umidificador de ambiente, aquele aparelhinho que bota água dentro e fica vaporizando água no ambiente, que também melhora a qualidade do ar que ela vai respirar e, consequentemente, diminui a agressão à mucosa nasal. O ouvinte pede para que o doutor N fale sobre fenda e calo na garganta. Bom, vamos lá. Deixa eu entender o que ela está perguntando. Eu imagino que ela esteja falando de fenda glótica
e calo na laringe, na corda vocal. Vamos lá. A laringe da gente, as cordas vocais, elas se movimentam, quando a gente fala, de um modo que toca totalmente uma superfície na outra. Você imagine um V, que esse V vai se fechar, uma perninha do V vai se fechar contra a outra, fazendo um I, digamos assim. Então esse é mais ou menos o movimento da corda vocal. A gente, quando respira, ela abre, afasta uma da outra, formando um V. E quando a gente fala, ela encosta plenamente uma superfície na outra. Esse é o movimento normal. Quando a pessoa fala e não encosta totalmente uma superfície na outra, fica uma brecha entre as duas cordas vocais. Aí isso chama-se fenda. Então, quando a pessoa tem essa fenda que não trata, começa a forçar mais uma certa região da corda vocal do que a outra. A força que você deveria distribuir ao falar por toda a superfície da corda vocal, você está exercendo sobre uma certa superfície, um certo ponto da corda vocal. Então, nesse ponto, pelo atrito de uma corda vocal contra a outra, pode surgir o famoso calo. É o mesmo mecanismo do calo do sapato apertado. Pelo atrito do couro do sapato com o nosso pé em uma certa região, pode surgir um calo. Então, por essa força excessiva usada num só ponto da corda vocal, pode surgir um calo, que é o nome correto, é nódulo vocal. Então, eu acredito que foi essa a pergunta dela, e imagino que esteja respondida. Outra pergunta, o ouvinte quer saber o seguinte, como curar alergia à poeira? Não tem como. Não. É Cura, terrível. infelizmente, não tem. Quem lhe garantir uma cura para alergia, infelizmente, estaria com a intenção de lhe ludibriar, lhe enganar. Tem controle. Existem medicamentos que podem ser usados, dependendo de cada crise, como esteja a crise. Vai ser usado um ou outro medicamento, mas existem medicamentos que podem ser usados e tratados. E existem os cuidados ambientais. A pessoa que tem alergia à poeira, primeira coisa, tem que tentar evitar o contato com essa poeira. Na medida que vai fazer, por exemplo, uma limpeza numa casa, evitar vassoura, evitar espanador, porque tudo isso que você vai usar vai levantar a poeira do ambiente, vai tirar uma parte, mas vai levantar em suspensão aquela poeira. E a pessoa, embora a casa esteja limpa, o ar está poluído dessa poeira e vai passar a respirá-la. Então, limpeza doméstica mais com pano molhado, seja no piso ou nos móveis, ou aspirador, se for a preferência da pessoa. Evitar o ventilador em qualquer situação, mesmo que a casa esteja bem limpinha, o ventilador vai circular aquela poeirinha residual que ficou no ambiente, que sempre fica, não existe uma casa que você consiga tirar toda a poeira. Então, à medida que se usa o ventilador, ele vai circular aquela poeira e a pessoa vai passar a respirar e isso vai desencadear a crise. Pode ser feito também o uso de lavagens nasais diárias frequentes com soro fisiológico, quanto mais lavar, melhor, tá certo? Esses cuidados são importantes para o dia a dia, mas isso não vai curar. Vai diminuir a possibilidade da pessoa ter crises de repetição. E se nada disso resolver, procurar fazer um tratamento adequado com medicamentos, e aí tem que ser analisada com um colega, com um otorrino, com um médico, para saber o que é necessário naquela situação e prescrever de acordo com cada caso. Outra pergunta aqui chegando, o ouvinte conta o seguinte, estou há quase um ano rouco, né? A rouquidão não passa, o que é que pode ser? Ele tem certamente algum problema de corda vocal. Rouquidão não é normal. Aquela rouquidão que você tem durante uma gripe, que em uma semana se resolve, essa não causa preocupação. A rouquidão de longo prazo, como a dele, de um ano, tem que ser investigada o quanto antes. Ele tem alguma coisa na corda vocal. Pode ser a fenda que a gente falou há pouco tempo, pode ser um calo na corda vocal, mas podem ser lesões mais graves. Um dos sintomas de câncer de laringe é rouquidão. Então, a pessoa que tem rouquidão duradoura não pode passar a vida inteira esperando que isso se resolva espontaneamente. Tem que ser investigado, sim, tem que avaliar. Esse paciente terá que ser submetido, além de uma consulta, ele terá que ser submetido a uma laringoscopia, que é o exame que permite visualizar a corda vocal. A corda vocal a gente não consegue vê-la a olho nu. Qualquer médico que olhe uma garganta, ele não terá condições de ver a corda vocal. A corda vocal, para ser vista, para ser visualizada, ela precisa ser submetida a um exame, e o exame de escolha para a visualização da corda vocal é a laringoscopia. A laringoscopia, digamos que é uma espécie de endoscopia do nariz para a garganta, que pode ser feita através do nariz, descendo para a garganta, ou através da própria boca, que dá para visualizar também a corda vocal, mas com equipamento específico. É como uma fibra ótica, uma endoscopia, digamos assim, da laringe. Então, o rouquidão normal, no máximo até 15 dias?
quanto menor o prazo, mais normal. Quanto mais ela se estender, mais você pode considerar anormal. Então, é como eu disse, uma gripezinha de uma semana está resolvida, 10 dias, está dentro do esperado, acontece com qualquer pessoa. Mas se ela ficar ou repetindo-se com muita frequência, ou prolongadamente por muitos dias, ou meses, ou ano, como é o caso desse paciente, tem que ser investigado. Doutor, eu conheço uma pessoa que só fala gritando, né? Essa pessoa, no caso, ela é propensa a ter problemas nas cordas vocais? É. Mesmo que ela fale naturalmente, por exemplo? É sim. A pessoa que fala forçando mais a voz, ela tem uma maior propensão a ter problema na corda vocal. O problema mais comumente relacionado a isso seria exatamente a fenda glótica ou o calo que a gente falou há pouco tempo, por forçar demais a corda vocal. Não quer dizer que a pessoa que fala gritando, que fala muito alto, terá problema algum dia. Se assim fosse, os cantores, os tenores, sempre teriam problema de corda vocal. Por exemplo, um tenor que usa muito a voz de forma forçada. Mas ele tem treinamento, tem habilidade natural, um dom natural para isso, e isso não é para todo mundo. Se eu resolver cantar, eu tenho certeza que eu nem serei bem sucedido na profissão e apresentarei problema de corda vocal em breve. Quer cantar alguma música? Não, fique para outra oportunidade. Dr. Roberto Diniz, advogado, pergunta: existe a necessidade de check-up periódico de nariz, ouvido e garganta? Não, eu não vejo como necessário que isso ocorra. A menos que a pessoa já tenha algum problema conhecido e seja recomendado pelo seu otorrino. Por exemplo, há casos em que a pessoa tem uma perda inicial de audição. Essa perda inicial de audição ainda não repercute em nada para o paciente, mas ela deve, por exemplo, ser acompanhada a cada 6 meses, a cada ano, para ver se está ocorrendo uma evolução disso. Mas é uma pessoa que não tem sintoma nenhum, e nem de nariz, nem de garganta, nem de ouvido, se apresentar periodicamente ao otorrino, eu acho desnecessário. E quem é rouco de nascença como eu? Pergunta o nosso ouvinte Libânio. Aí dá muito menos preocupação. Esse tipo de rouquidão de nascença, ela é do padrão vocal daquela pessoa. A voz da gente, ela é modulada por uma série de fatores que envolvem o movimento da corda vocal. Então, a pessoa que já nasceu com tendência à rouquidão, ela provavelmente só tem uma voz mais grave e não tem problema de corda vocal específica. Alguns já nascem com, digamos, uma tendência para formar o calo vocal, e esse calo pode acompanhá-lo a vida inteira e causar rouquidão. Mas aquela voz rouca natural, sem ser aquela voz patológica, digamos assim, na maioria das vezes não há problema maior para a saúde vocal, a saúde da garganta da pessoa. Doutor Enio, tem uma gripe que já está fazendo um mês, força muito, tosse bastante, mas o nariz é seco. O que é que pode ser? Certamente não é gripe. Não existe gripe com evolução de um mês. Ela pode ter começado como uma gripe e evoluído para alguma outra complicação. As complicações mais comuns de gripes, alguma infecção residual de via aérea superior, quer dizer, dos seios da face, que é o mais comum, sinusite, famosa sinusite, ou alguma bronquite, que seria um processo inflamatório ou infeccioso do pulmão. Então, gripe de um mês, ela não existe gripe com evolução de um mês. Quando demora muito tempo, alguma coisa mais tem. Pode até ser um processo alérgico, desencadeado inicialmente pela inflamação da gripe e que evoluiu depois para um processo alérgico. Mas gripe com certeza não é. Então é bom investigar, né? É bom investigar. Tive Covid, já fazem 3 meses e não sinto nem cheiro, nem gosto. E aí, doutor, o que fazer? Pronto. Esse aí é um caso típico daquilo que a gente conversou no início da entrevista. As sequelas possíveis de Covid. A perda do olfato e a perda do gosto, digamos assim, da gustação, que são a anosmia e ageusia, são sintomas típicos do Covid, é bem comum, mas que normalmente se resolve espontaneamente. Não se resolveu espontaneamente dentro de 15, 20 dias, o paciente já deve procurar um atendimento médico de preferência especializado para que faça um tratamento precoce e tentar recuperar. Esse paciente que está com 3 meses, é possível que ele fique com uma sequela permanente. Vale a pena ainda tentar um tratamento? Lógico que vale. Ela deve procurar, sim, um acompanhamento, um atendimento para tentar reverter essa situação. Mas lembrando o que eu disse, tentar, não é certeza que ela consiga essa reversão, não. E eu não recomendo que ela perca muito mais tempo. Já foi muito tempo perdido aí, 3 meses já é bastante tempo. Então, já se torna um desafio para o médico que for acompanhá-la reverter essa situação. Quanto antes ela puder, ela deve procurar um acompanhamento, um tratamento para
tentar resolver essa situação. E no caso, o profissional indicado é o otorrino. O otorrino. É o caso aqui também da nossa ouvinte. Ela conta que teve aqui sintomas já Covid, perdeu, por exemplo, o olfato, o paladar, cansaço, fez o exame, deu negativo, né? Mas mesmo assim continua com os sintomas, não sente sabor da comida e o cheiro. Então, nesse caso também tem que procurar ajuda. Também tem que procurar ajuda. Ela, mesmo tendo o exame negativo do Covid, é possível que ela tenha tido sim Covid. Tem ocorrido com uma certa frequência, tanto exames falsos positivos, quer dizer, a pessoa não teve Covid e testa como positivo, como tem ocorrido com mais frequência ainda os falsos negativos, que é exatamente isso, a pessoa teve Covid e testa como negativo. A pandemia, ela surgiu de repente e tudo teve que ser desenvolvido muito rapidamente. Por exemplo, exames para diagnóstico de uma doença como essa, normalmente levariam anos para ser desenvolvido com excelência, com um padrão ouro de excelência. Como foi tudo a muito toque de caixa, na medicina nada que se faz a toque de caixa é 100% eficiente, tem ocorrido com uma frequência maior do que o normal esses exames falsos positivos e falsos negativos. E a mesma coisa ocorrerá com a vacina. A vacina sendo desenvolvida a toque de caixa como está sendo desenvolvida, ela não atingirá certamente um padrão ouro de qualidade como nas outras doenças que houve tempo para pesquisa e desenvolvimento, que normalmente demora anos também, 4, 5 anos para o desenvolvimento de uma boa vacina. A ouvinte pergunta se a adenoide em criança tem cura. Tem cura. A adenoide é um aumento de um órgão que naturalmente é normal na criança. Digamos que do jeito que a gente tem essa narina, o orifício de entrada do nariz, tem um orifício de saída lá no final do nariz para a garganta. Por trás dessa região, que chama-se coana, existe a adenoide em todas as crianças. Quando ela cresce demais, ela pode obstruir essa saída. Então, é como se você colocasse um obstáculo na entrada do seu nariz. Como é que você iria respirar? Não consegue. A adenoide, ela cresce por trás, então esse obstáculo se cria na saída do nariz e isso impede a respiração normal da criança. Há alguns casos em que pode ser feita uma diminuição desse volume dessa adenoide com medicamentos e outros, que é mais comum, que precisam de resolução cirúrgica, o procedimento cirúrgico que é a adenoidectomia, fazer uma cirurgia para remoção daquele órgão que está atrapalhando a respiração. A ouvinte quer saber, doutor Enio, é normal amanhecer o dia com a voz rouca e depois voltar ao normal? Se isso é diário, não é normal. É bem provável que alguma coisa esteja irritando a corda vocal dela durante a noite. Talvez até o próprio ressecamento da mucosa pelo clima muito seco. Se ela dorme com ar-condicionado, por exemplo, o ar mais seco pode ressecar a corda vocal e causar esse tipo de sintoma. Mas essa seria uma das hipóteses levantadas. Ela pode ter alguma lesão estrutural da corda vocal, como o calo, como a fenda, ou alguma outra alteração. Então, se isso ocorre diariamente, não é normal. Se for esporádico, uma vez na vida, eu não consideraria preocupante, mas como tem ocorrido diariamente, ela deve investigar. O ouvinte pergunta, doutor Enio, eu queria saber se aquele meu soro que usamos para desentupir as narinas são prejudiciais para o nariz. Aí eu não sei exatamente o que foi que ele usou. Se é soro fisiológico só, solução fisiológica 0,9%, não prejudica de forma alguma a mucosa de nariz de ninguém. Tem gente até que se preocupa se pode elevar a pressão sanguínea. Não, negativo. A concentração do soro fisiológico, a solução fisiológica, é a mesma concentração do nosso sangue. Tanto é que, obviamente, com um soro específico para ser utilizado injetável, que ele é estéril, ele pode ser injetado dentro do sistema venoso do paciente sem nenhum problema, nenhuma repercussão para a pressão do paciente. Então, a preocupação muito comum de alguns pacientes meus é essa. Doutor, eu sou hipertenso, posso lavar com soro? Pode, não tem problema. Então, o soro fisiológico, se é esse o que ele está usando, não há problema nenhum que ele use constantemente. O soro faz parte do meu dia a dia, né? Faz muito bem. Eu uso umas 3 vezes por dia. Do meu também, eu uso mais de 3. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade, eu lavo. De preferência pela manhã, quando acorda, e à noite, quando vai dormir, né? No mínimo 3 vezes ao dia. Associe. Escovou os dentes, lava o nariz. Escovou os dentes, lava o nariz. Na hora que o paciente cria a rotina de fazer essa associação, se torna prática diária e a pessoa não esquece. E faz bem. Eu sou testemunha disso. Sempre bem.
Doutor, a Roberta disse que acordou hoje com a garganta doendo um pouco, rouca, porém sem secreção. E aí, é preocupante no caso dela? Não, se é um sintoma inicial, o único dia hoje foi hoje de apresentar esse sintoma, não tem maior preocupação. É observar como vai ser a evolução. Se ela apresentar outros sintomas, como dor, febre, tosse, provavelmente vai ser algum quadro infeccioso, que pode ser viral ou bacteriano, e ela deve acompanhar e, se necessário, procurar atendimento médico. Se for um sintoma que regrida espontaneamente, nem será necessário, mas ela fique atenta para ver a permanência ou não desse sintoma e o surgimento de outros sintomas associados. Doutor Enio, eu tenho um ressecamento no nariz, assim, tipo quando eu respiro, é um ar quente, eu passo uns 3 dias, depois começa uma tosse seca, eu passo uns 15 dias, né? A ouvinte pergunta o que é. No caso dela, provavelmente é uma combinação de mais de um fator. Ela deve ter um quadro alérgico e deve ter também o fator ambiental envolvido, aquilo que a gente falou no início aqui da nossa conversa. O ar muito seco resseca muito a mucosa, deve estar dando esse sintoma inicial dela, e aí desencadeia logo a seguida, por causa do próprio ressecamento da mucosa, um quadro alérgico. É provável que seja isso, e se for uma coisa rotineira que aconteça com muita frequência, se ela tratar, ela diminui bastante a frequência disso ocorrer. Ela não vai curar o problema, se for o que eu estou pensando, mas ela vai diminuir bastante a frequência dessa ocorrência. A nossa conterrânea lá de Jardim do Seridó, a Gilcilene, pergunta, doutor Enio, por favor, quando a pessoa faz o exame e dá falso positivo e não sente o sintoma da Covid, eu tenho bronquite asmática, amanheço o dia espirrando direto, e aí? Bom, vamos lá. O fato de não ter tido sintoma não quer dizer que ela não tenha tido o Covid. Aí, não necessariamente é um falso positivo. Há muitos pacientes que tiveram contato com o vírus, desenvolveram a imunidade, quer dizer, vai dar positivo o exame, sem ter tido sintoma nenhum ou tendo sintomas muito leves. Isso é muito comum. Então, o fato dela ter dado positivo e não ter tido sintomas não afasta a possibilidade dela ter tido a doença. É bem possível que ela tenha tido sim, sem desenvolver sintomas. A questão de bronquite, e o que mais, Márcio, que ela falou, bronquite e... Acho que é bronquite asmática. Bronquite, ela independe dos sintomas de Covid. Em alguns estudos, por exemplo, a pessoa tendo bronquite ou tendo asma, mostrou-se em alguns estudos até que seria um fator protetor para o paciente. Quer dizer, o Covid teria menos chance de acometer gravemente o pulmão. Em outros, já se mostra o contrário. O Covid ainda está muito pouco esclarecido o mecanismo de ação dele e as consequências possíveis para a saúde. Em alguns, indica-se o contrário, que o quadro inflamatório crônico do pulmão, seja uma bronquite, seja uma asma, é um fator de agravamento. Então, como você veja, duas correntes totalmente díspares, totalmente em caminhos totalmente opostos. A gente realmente ainda não sabe até que ponto a asma ou a bronquite pode afetar o diagnóstico, o prognóstico, melhor dizendo, do paciente com Covid. Tem mais perguntas chegando? Bom dia, Marco Dantas. Eu queria que perguntasse ao doutor aí se eu posso lavar todo dia com esse soro fisiológico a minha filha. Ela tem 4 anos. E aí, doutor, ele mandou para aqui, eu posso citar o nome? Sim, pode. Salsep. Salsep é soro. É a mesma medicação, só que engarrafada e pressurizada, digamos assim. O Salsep ele tem algumas apresentações diferentes. Ele pode ser de jato contínuo ou pode ser de jato não contínuo, ou que você aperta no frasco, ele joga um jato só. Aperta de novo, ele joga outro jato. É a mesma coisa do soro. Pode ser usado sem problema nenhum na idade dessa criança, não há restrições. Ela pode usar, inclusive, constantemente, de janeiro a janeiro. Doutor Enio, eu ouvi te dizer o seguinte, eu tenho uma sinusite que me persegue e incomoda há anos. A pergunta é, tem tratamento? Tem tratamento, seja ela qual for. A sinusite, ela tem vários tipos e vários tratamentos diferentes. Existe a rinocinusite alérgica, que o tratamento é de uma forma. Tem as rinossinusites infecciosas, podem ser virais, no caso dele não acredito que seja. Podem ser bacterianas, que seria uma sinusite crônica. Então, cada caso vai merecer um tratamento diferente. Há casos, inclusive, que se há a necessidade de procedimentos cirúrgicos para resolver a situação. Mas seja ele qual for, tem tratamento sim. Tem mais pergunta? Bom dia, Marcos Dantas e doutor Enio. Doutor Enio, é porque eu gostaria de saber, porque meu pai,
tem 83 anos, ele foi para uma consulta com o senhor lá na Cardioquida, acho que o senhor lembra até dele, é José Augusto. E ele perdeu uma certa porcentagem da audição dele e o senhor prescreveu o aparelho pelo ZAC. O senhor disse que com aquele encaminhamento poderia dar entrada no SUS. Só que a gente foi procurar saber e lá fomos informados que não pode dar entrada no SUS com aquele encaminhamento do senhor. Tem que ser tudo feito pelo SUS. A consulta, o exame, tem que fazer tudo novamente pelo SUS para poder dar entrada. O senhor tem conhecimento disso? E ele, Tônio? Isso é a burocratização do sistema. Se o médico indicou, eu não vejo necessidade que o paciente passe pelo SUS para ter um encaminhamento do SUS. Eu acho um contrassenso isso. Encarece o sistema que já é sobrecarregado vai ter um custo adicional com consulta desse paciente, com o exame desse paciente, sem necessidade que ele já fez tudo isso. Então é a burocratização desnecessária. Que prejudica a população. Que prejudica a população e prejudica o próprio Estado. Como eu disse, uma despesa que o paciente já fez do próprio bolso, com consulta, já fez a despesa com exame, certamente, ele teria que fazê-la novamente, pelo que está sendo dito aí, tudo no SUS. Qual é a razão disso? Eu não consigo compreender. Então, é questão de bom senso. Acredito eu que se esse paciente, já que está sendo uma exigência do Sistema Único de Saúde aqui de Caicó, que isso ocorra, se passasse em qualquer colega do SUS, do posto de saúde, dando um simples encaminhamento, resolveria a situação. Dimas Mota pergunta, doutor Enio, desde o final de julho, minha garganta fica irritada. Já tratei com anti-inflamatório, medicado por otorrino, me encaminhou para o médico gástrico, acusou refluxo biliar gastroduodenal há 15 dias e não melhorou. E aí, o que eu devo fazer? Refluxo, ele pode realmente atingir a laringe com uma frequência muito alta. Um dos sintomas mais comuns de refluxo é o sintoma laríngeo, esse tipo de irritação que ele está apresentando, às vezes pigarro, tosse, rouquidão. São sintomas muito comuns em quem tem refluxo. A notícia boa é que não é nada grave. A notícia ruim é que ele deve realmente demorar um pouco a melhorar. O tratamento de refluxo é um tratamento de médio a longo prazo, não há uma resposta inicial muito rápida. E, além disso, tem que ter uma certa disciplina do paciente. Ele tem que obedecer corretamente às orientações dadas em termos de alimentação, fugir de situações que gerem estresse, que duas coisas agravam muito quem tem refluxo. A alimentação inadequada e estresse. Então, quem tem essas duas coisas associadas vai ter uma dificuldade muito maior em melhorar de refluxo. Quem não tem nenhuma delas, melhora mais rápido. Mas, Dimas, fique tranquilo que se já foi feito o diagnóstico e você já iniciou o tratamento, vai terminar melhorando. É só ter um pouquinho mais de paciência, que 15 dias ainda não dá tempo de você ficar bem, não. Outra pergunta chegando, Tônio. Minha filha, aos 8 dias de vida, foi entubada e passou 4 dias. Daí, quando entubada, teve um edema. Ela ficou muito rouquinha, quase não tinha voz de choro. Deram medicações, melhorou um pouco. Mas com quase 2 meses de vida, ela precisou passar por cirurgia do coração e fez uso de tudo novamente. Desde então, ela é rouquinha. Hoje está com 4 meses. Tenho medo de ter prejudicado algo nas cordas vocais dela. A intubação é sempre um processo traumático para qualquer pessoa. No que você passa um tubo onde não deveria existir, ele causa algum trauma na mucosa. O processo de intubação, como é que é feito? Introduzindo um tubo através da boca, passa pela laringe, que é onde estão as cordas vocais, e desce até a traqueia, para que a pessoa possa ter uma via aérea pérfida, quer dizer, possa respirar através daquele tubo quando está anestesiada. Numa criancinha de 8 dias e 2 meses, a intubação ela é mais traumática ainda, ela causa algum edema da mucosa da laringe, com certeza, principalmente das cordas vocais. Eu acredito que é mais provável que seja só um edema transitório e que ela regrida esse edema com o passar dos dias. Mas realmente tem que ser observado a durabilidade desse sintoma. Se passar meses e meses para frente, ela deve depois fazer uma investigação de como está a situação dessa corda vocal e ver se precisa fazer algum tratamento adicional. Mas até o momento eu ainda considero que isso seja um evento transitório. É possível que isso regrida, aguardar mais um pouco e ver a evolução, como é que vai ser. Ok, então, está respondido. Doutor, tive um problema no ouvido e sinto meu coração bater dentro do mesmo. E aí, o que é que pode ser?
Eu não sei exatamente o problema que ela teve, mas os processos inflamatórios de ouvido, qualquer que seja a inflamação, é comum que dê esse sintoma de tipo latejamento no ouvido. A pessoa sentir a pulsação do coração quando há a ocorrência de um processo inflamatório, principalmente do ouvido médio. Então, o ouvido da gente tem o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. Quando há uma inflamação do ouvido médio, é muito comum esse tipo de sintoma. Mas, resolvido o problema da infecção, da inflamação, é para ele desaparecer completamente. Se há uma persistência, deve ser investigado. Para fechar, tem mais pergunta? Bom dia. Eu tenho sinusite, só que minha sinusite, ela sai uma secreção do nariz, meia esverdeada, dura, com sangue. Tem algum tratamento para esse tipo de sinusite? E hoje estou sentindo meu nariz como fosse queimando. E ele, Tuane? Existe tratamento para qualquer tipo de sinusite, como eu relatei há pouco tempo atrás. A dela pode ser uma sinusite alérgica, que pelo clima seco ela deixa essa secreção mais espessa e esverdeada, mas pode ser um quadro infeccioso também. A secreção mais esverdeada ela é mais comum em processos infecciosos do nariz ou da mucosa sinusal, quer dizer, dos seios da face, que é a sinusite. Então ela realmente merece ser examinada, merece ser avaliada para que ocorra um diagnóstico correto e um tratamento correto, porque o tratamento é diferente de um tipo de sinusite para outra. Dr. Enio Lobo, médico otorrino, está na Clínica Cardioquide, na Rua Augusto Monteiro, 1248, no centro de Caicó. Telefone 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 98154-4453. Dr. Enio, obrigado. Até quarta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Um bom dia a todos e até quarta-feira. 8 horas 13 minutos, confirmando 8.